Olá, que o Deus Todo-Poderoso abençoe a sua vida. E esse é o nosso maior desejo, com certeza. Por isso que estamos aqui realizando esta programação. O programa Saindo da Crise começa agora para mostrar para você que para todo problema existe solução. Por mais difícil que seja a sua condição, Deus é maior, superior, está acima de tudo e de todos. Inclusive, este problema que você está vivendo e que vive dizendo para você que jamais será resolvido, pode ter certeza, Deus é mais forte do que ele e através da fé você irá vencer. Amigo, amiga, fique ligado conosco porque você vai assistir testemunhos de pessoas que tiveram a vida transformada. E como é que elas alcançaram essa transformação? Esse é o segredo. Entre o que você quer, entre você e o que você quer, entre você e onde você quer chegar, tem um caminho. E esse caminho se chama fé. Vamos agora acompanhar essa matéria e eu volto daqui a pouco. Mergulhar em um mar de problemas financeiros é desesperador. Eu devia muito para uns agiota, eu devia mais de 130 mil reais. Eu era um empresário falido, sem serviço, às vezes quando tinha serviço entrava desanimado na empresa. Quando eu cheguei aqui estava desempregada, tendo que escolher qual conta eu ia pagar no mês. 8 ordens de despejo, conta de água cortada. Com os pensamentos a mil, a pessoa pode acabar se afogando no fracasso. Levaram tudo que eu tinha e nesse momento eu pensei, poxa, será que o único jeito é tirar a minha própria vida? Como recuperar a calma para voltar à realidade, respirar e continuar? Em 2022, eu iniciei no mercado imobiliário, trabalhando para uma imobiliária. E ali eu comecei também, como eu costumo dizer, eu comecei pequeno, porque eu não conhecia esse mercado. Só que eu fui evoluindo, Deus foi me dando direção e eu acabei decidindo seguir carreira solo. E no mercado imobiliário é um mercado muito competitivo e muito difícil para quem inicia. Mas no dia que eu tomei essa decisão de seguir carreira solo, eu coloquei isso como objetivo único, sem plano B. Então, em janeiro de 2023, eu comecei a trabalhar comecei a trabalhar e eu fiquei de janeiro até abril sem efetuar nenhuma venda. Pastor, eu trabalho com vendas. E há 3 meses eu não vendia nada, absolutamente nada. Eu saía para vender nada, era por telefone, não vendia nada. Eu cheguei endividado, né? Jurado de morte, viciado, tudo que não prestava, né? Assim, cheguei desesperançado mesmo, né? Quando a palavra de Deus é colocada em prática com fé, ele entra com providência. Você chega aqui, você não tem condições de pagar ninguém, você não sabe nem como resolver o problema, mas a palavra de Deus vai entrando, a fé vai surgindo, o ânimo vai chegando, a vontade de vencer vai chegando. E daqui a pouco, você dá a volta o quê? Olha a importância de você manter a sua palavra, empenhar a sua palavra. Não fale com Deus, porque Deus você tem que honrar. Acima de tudo. Eu fechei 3 vendas e essas 3 vendas cobriram todas as minhas despesas. Eu estava negativo aí, 40 mil reais. Cobriu tudo, eu consegui pagar todas as minhas dívidas, cartão de crédito, comprei o carro de novo. E aí no dia 31 de março eu estava lá no desespero, digamos assim. E no dia 1º de maio, ou seja, 30 dias depois, eu inaugurei o meu escritório. Eu pensei em desistir. Aí quando eu vi que ia ter o pacto com Deus, não, vou aproveitar essa oportunidade. É a minha oportunidade de alavancar as vendas, porque não está dando. Depois do pacto, da aliança com Deus, eu vendi em um dia o que era para 2 meses. Mas não foi porque Deus mudou a minha parte de fora, não foi porque Deus me tirou da dívida, me prosperou, que eu tenho paz. É porque eu recebi o Espírito Santo. Porque as lutas vêm. Mas isso não tira a paz que a gente tem, a certeza da vitória.
Se você está se afogando em um mar de problemas financeiros e precisa de uma intervenção de um poder supremo para sair do sufoco, nesta segunda-feira, venha participar na maior palestra de prosperidade do mundo. Receba também a sua nova aliança do Pacto com Deus. A realidade, infelizmente, tem sido essa de muita gente. Situações difíceis, problemas dos quais elas tentam a todo custo resolverem e não conseguem. É aquilo, né? Tem gente que parece que está, desculpe o termo, atolada numa lama, onde quanto mais ela tenta se livrar, se desvencilhar, mais ela afunda. Mas Deus é aquele que estende a mão e tira você dessa condição. Você quer a prova disso? A prova são os testemunhos da Fogueira Santa que nós apresentamos. Estamos nesse mês de julho, vivendo a Fogueira Santa no Templo de Salomão, e pessoas que têm se lançado, usado a fé, têm conseguido encontrar de fato a solução, a saída para o vazio que elas carregam em sua vida. Até porque você não deve aceitar o vazio onde Deus prometeu preencher. Há promessas de Deus para a sua vida e Ele quer cumprir uma a uma. Nós vamos acompanhar essa história através deste testemunho do que era e de como hoje a vida desta pessoa é através da transformação que aconteceu no altar de Deus. De um lado da vida deste homem, uma coleção de atitudes erradas. Do outro, as consequências. Aos 10 anos de idade, o meu pai tentou me matar. Ele me pendurou de uma ponte e, com as suas próprias palavras, ele disse: "Seu desgraçado, eu te pus no mundo, eu te tiro." E daí, eu pendurado, eu disse para ele: "Olha, pai, o senhor pode me jogar daqui embaixo lá, se eu cair e morrer, tá tudo bem. Mas se o senhor me jogar e caso eu não venha morrer, eu vou me tornar um dos piores bandidos que o senhor já viu." E essas palavras foi como o inferno todo entrou dentro de mim. Eu fui guardando aquele ódio, aquele rancor, aquela mágoa, tudo dentro de mim. E eu sabia que um dia eu ia colocá-la para fora. E até que aquele dia chegou. E aos 11 anos, eu matei a primeira pessoa. Eu ainda era uma criança. Eu fui preso. E ali naquele presídio, no centro socioeducativo, ali foi uma escola, uma verdadeira faculdade do crime, porque ali eu pude aprender coisas que eu não sabia. Então, quando eu saí, a primeira coisa que eu fui fazer foi pôr em prática tudo que eu aprendi ali. Este passou a ser o objetivo de Walisson. Cheio de ódio e frieza, se tornou um matador de aluguel. Uma dessas que eu saí, fui para São Paulo e ali foi, se eu fiz um ali, lá eu fiz vários. E eu fazia coisa que qual eu me envergonho hoje do que eu fazia. A minha mãe, ela pensava que eu era um menino assim, um menino bonzinho, até ela descobrir que eu era um monstro. Até ela descobrir que o meu prazer, a minha profissão era matar. Ela viu uma cena que eu acabei tirando a vida da pessoa na frente dela, ela desesperou, porque ela não esperava isso do filho dela, o que o filho dela se tornou. Eu não me via como uma pessoa, um ser humano, eu me via como um bicho, porque eu não tinha dó nem piedade de ninguém. Eu não sabia o que era amor, quanto mais quem era Deus. O Deus meu era próprio, eu mesmo era o meu Deus. Eu não tinha amor por ninguém. Eu tinha aquela sensação de que eu era o cara que eu nunca ia ser pego, que ninguém ia me pegar. Até que então, num belo dia, eu de trazer armas para uma dessas biqueiras que eu tinha em Minas Gerais.
Eu vim com o carro cheio de arma, me denunciaram e aí teve uma perseguição da polícia atrás de mim em alta velocidade. E nessa perseguição eu estava a 140, 150 por hora e trocando tiro. E eu tomei um tiro de .40 na cabeça. Foi onde eu vim capotar o carro e acabei sendo arremessado para fora do veículo. E dei com a minha cabeça numa placa de trânsito. A cena era devastadora. Eles me falaram que eu cheguei lá com a cabeça aberta, todo ensanguentado. Eles fizeram 5 cirurgias na minha cabeça para poder tentar retirar um pedaço de projétil que ficou. Minha cabeça infeccionou, eu perdi 15 a 20% da massa cefálica. E dali, quando eu acordei, para mim é como fosse um dia seguinte. Mas quando eu fui saber, já tinha passado um ano. Um ano que eu fiquei em coma. Eu me deparei com a situação que eu estava ali para morrer, porque eu estava jogado, não tinha cuidado, ninguém cuidava de mim, enfermeira, médico, ninguém cuidava de mim. Mesmo sem o movimento do meu lado esquerdo, quando eu olhei para o meu lado direito e para a minha perna, eu estava com algema na perna, no braço e com escotas armadas ao meu lado, pois eu já estava preso. E lá no presídio, chegando no presídio, ainda eu precisava de cuidado, porque eu não tinha movimento. E ali, quando eu vi que eu precisava de alguém para me limpar, de alguém para poder limpar a minha fralda, me dar comida na boca, eu vi que eu não era ninguém, que eu não era aquela pessoa que eu tanto achava que eu era. E mesmo naquele jeito que eu me encontrado, eu fui levado ao júri, ao tribunal, e fui condenado. E peguei 39 anos de prisão. Cumprindo a longa pena e preso no próprio corpo, a angústia e o desespero tomaram conta de Walisson. Eu tinha um vazio tão grande dentro de mim que passou até eu dar cabo da minha própria vida. Porque não fazia mais sentido viver naquela situação. E justamente naquela época que eu pensei dar cabo da minha própria vida, que eu pensei em me matar, eu conheci o trabalho da igreja lá dentro, o INP. Eu não sabia falar com Deus, mas aquela palavra daquele servo, ele falou que Deus podia mudar a situação que eu estava vivendo. Então eu falei, olha, eu não sei se você existe mesmo, eu não sei, eu não tenho acesso a você não, eu sou ruim. E se eu estivesse no lugar do Senhor, eu não me perdoaria não, porque eu sou ruim. Se você realmente conhece eu mesmo, o que eu tenho de mais valioso, de mais precioso, que eu sempre carreguei comigo, eu te dou, que é a minha palavra. Se você fizer algo por mim, quando eu estiver em cima dessa terra, eu vou te servir. Nem se for arrastando. E naquele dia eu me senti um alívio tão grande. E da medida que eu ia me dando, Deus ia me fortalecendo. E eu queria saber de cumprir a minha palavra que eu empenhei. E lá dentro eu ganhei uma Bíblia e eu lia ela até, punha ela apoiada no meu peito e levantava um pouco e ficava lendo. E quando eu não deitava assim, ficava lendo. Walisson já havia deixado a velha vida para trás. O verdadeiro arrependimento. O tempo passou e recebeu a oportunidade de deixar para trás também as grades. E o primeiro lugar que eu fui foi para a igreja. Cumpri a minha palavra que eu tinha dado a Deus. Eu cheguei de cadeira de roda, eu fui direto para o altar. E até que então eu ouvi falar do Espírito Santo. Só que eu já tinha paz, só que eu não sabia o que era o Espírito Santo. Eu fui a fundo procurar saber. Então eu parti para cima. Falei, eu quero ter. Comecei a orar de madrugada, levantar de madrugada, sair para fora de casa, na chuva, orando. Meu Deus, eu quero ter o teu Espírito. Eu não aceito ficar na tua casa vazio. E no meio do ano, como agora, veio a Fogueira Santa. E eu me lancei. Eu me lancei. Por completo, por inteiro. Falei, meu Deus, eu não aceito ficar na tua casa
viver sem o teu Espírito, não. É tudo por tudo. Eu comecei do nada e eu não paro por nada. E eu juntei tudo e eu fui para subir no altar. Eu lembro que eu subi naquele altar de muleta. Coloquei o meu sacrifício ali e eu falei para Deus, olha meu Deus, está aqui a minha vida. Eu me derramei e fui sincero. Falei, olha meu Deus, está aqui, ó. Eu não presto, mas eu quero te servir. E foi então que o Espírito Santo veio, me abraçou. E naquele momento eu senti uma paz tão grande. Não foi sentimento, não. Foi uma paz que eu nunca tinha sentido na vida. De toda a vida, um ser tão podre, um ser tão pequeno. Naquele momento eu senti amado. Deus falou para mim, olha, a partir de hoje você não está só. Eu estou contigo, meu filho. Meu filho. Eu falei, obrigado, meu pai. Palavra por palavra. O interior deste, que foi o portador da morte, hoje tem em si o autor da vida. Deus foi transformando a minha vida a cada passo. Eu dava um passo e Deus caminhava comigo. Ele me abençoou com a mulher de Deus. Eu não tive referência de pai. Hoje eu sou um pai. Hoje eu tenho um casamento abençoado. Hoje minha mãe tem orgulho de mim. O meu pai que queria me matar antes, hoje tem orgulho de mim. Antes eu saía para tirar vidas. Hoje eu saio para levar vidas às pessoas. Humanamente falando, não era nem para eu estar aqui. Porque os médicos falaram que eu ia vegetar. Eu só tenho uma parte da cabeça, eu não mexo, mas eu não me importo com isso, pois eu posso ter a metade da cabeça, mas eu sei que eu me entreguei por inteiro. E até hoje, através da palavra, eu empenhei minha palavra a Deus e Ele até hoje tem cumprido a palavra dele através da minha vida. Sabe o que acontece? É que quando estas pessoas, elas chegam na igreja, nesse período da fogueira santa, elas entendem a oportunidade que eu tanto busquei, agora eu tenho, de chamar a atenção de Deus. E foi isso que aconteceu. Você também pode ainda hoje buscar essa transformação e, é claro, dia após dia na Universal, participando de reuniões que irão te abençoar. Aqui na Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. E nesta próxima segunda-feira, na reunião da Prosperidade com Deus, você também vai ter a oportunidade, vai ouvir falar sobre a Fogueira Santa e poderá se lançar. Às 7, às 10, ao meio-dia, 3 da tarde, 18 horas e especialmente 19h30. Eu gostaria que você acompanhasse esse intervalo e logo em seguida nós vamos apresentar para você testemunhos de pessoas que firmaram uma aliança com Deus. A aliança com Deus que trouxe a mudança, que fez com que estas vidas fossem mudadas através da fé. Vamos agora a esse intervalo e eu volto daqui a pouco. Inadimplência em São Paulo supera a média nacional. Quase 70% dos lares terminaram. Brasileiros estão cada vez mais endividados com juros do cartão. Dos endividados sofrem com bancos crescem, mas enfrentam inadimplência. O cenário é crítico. O número de inadimplentes aumenta cada dia que passa. Para muitos especialistas no assunto, uma simples reeducação financeira é capaz de reverter esse quadro desesperador. Já se tornou algo corriqueiro encontrar livros motivacionais e cursos ensinando as chamadas fórmulas do sucesso e os passos para se alcançar uma vida próspera e estável. Contudo, o que fazer quando se aplicou todas essas dicas e mesmo com muito trabalho e organização, ainda assim, as dívidas parecem ser um problema insolucionável?
Nesta segunda-feira estaremos realizando uma oração poderosa para abrir todos os seus caminhos. Traga escrito numa folha de papel o valor das suas dívidas e venha nesta segunda-feira buscar de Deus a saída para a sua vida financeira. Na maior palestra de prosperidade do mundo. Como é que é o nome da senhora? Jéssica. E o seu? Felipe. Quem fala? Você, né, Jéssica? Começa. O que aconteceu vindo segunda-feira? O que aconteceu? O que mudou? Então, pastor, a nossa vida era toda amarrada, né? Quando a gente começou, eu não trabalhava, não tinha visão de nada. Tava assim, só ficava em casa e ele trabalhando. E um dia eu vim na nação e Deus me deu uma direção, eu comecei a trabalhar. E outra coisa que aconteceu foi uma dívida que eu tinha de 35 mil e eu paguei por 300 reais. Você vê, menina? Você estava parada, sem vir, sem perspectiva, começou a fazer o congresso, começou a prosperar e pagou a dívida de 35 por 300 reais. Sim, senhor. Compensa a pessoa vir, Jéssica? Com certeza. Sair de casa e vir lutar? Com certeza. De que lugar que você vem? A gente vem aqui do centro mesmo. Do centro mesmo? Sim, senhor. Já aproveita e já passa aqui e já faz o congresso? Sim, senhor. Que bom. Toda segunda-feira não quebra? Não quebramos, pastor. E no meu caso eu trabalhava, mas não era um emprego, não recebia o salário que eu gostaria de receber. Então, na nação, eu fiz um voto com Deus. Eu queria receber pelo menos o dobro do que eu ganhava. Aconteceu uma situação na empresa, mandaram todo mundo embora e recontrataram com o salário dobrado. Deus mudou a situação. Deus honrou. Deus é grande, né? Sim, o senhor. Deus desse altar aqui não falha. Não falha. Não deve nada para ninguém. Não, senhor. Deus te abençoe. Muito Amém, mais vai pastor. vir. Tá ligado. Qual é o seu nome? José, pastor. José, qual foi o resultado alcançado através da reunião de segunda-feira? Bom, pastor, eu trabalho com mercearia junto com meu pai, que ele é dono, e ele estava fazendo balanceamento ali das contas no dia 22 de maio. E a gente só tinha R$1.000 na conta e tinha que pagar uma dívida de 5.500, faltou R$4.500. Daí ele ficou assim, não, pai, a gente tem que trabalhar mais cedo, tem que trabalhar mais, pai. Relaxa, confia, entrega na mão de Deus. Confia nele que ele é fiel. Daí, resultado disso, 2 dias depois, acabou dando os 2 dias mais fracos do mês. Coisa bem pouca. Tudo dando errado. Até aquele momento, aqueles outros 2 dias ali que foram mais fracos ainda, tudo dizia não. E a dívida estava lá para ser paga. Sim, senhor. E ele preocupado, não, pai, relaxa, entrega na mão de Deus, confia nele. E acabou nisso que nesse período de 16 dias depois, ele foi fazer o balanceamento ali, fechamos as contas e ainda sobrou R$500 a mais. Olha só. Quer dizer, o seu pai já preocupadíssimo e você dizia para ele, confia em Deus. E a confiança trouxe o milagre. Sim, senhor. Não faltou, ainda sobrou. Sim, senhor. Vale a pena vir segunda-feira? Sim, senhor. Pacto com Deus, traz a resposta. Traz. A aliança com Deus fez diferença. E o mal, ele faz de tudo para que você não consiga chegar aqui. De perto, de longe, não importa. Católico, evangélico, espírita, ateu, não importa. O que importa é que se você fizer uma aliança com Deus, a sua vida também, ela mudará por completo. Catedral da Fé, Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. Já às 7 da manhã, às 10 da manhã, ao meio-dia, para quem só tem esse horário, por conta do horário de almoço do trabalho, 3 horas da tarde, ao cair da tarde, 18 horas e 19h30, você pode estar conosco. Você não paga nada na entrada, você não paga nada para deixar seus filhos na creche, você não paga nada para estacionar seu carro. Para a sua comodidade, nós temos todo o amparo e aparato necessário para que você participe de uma reunião que vai mudar com certeza a sua vida. Lembrando que ao cair da tarde, 18 horas, são 60 minutos, 1 hora. Você que trabalha aqui nos arredores do centro ou ainda que não esteja em horário de trabalho, mas é um momento mais viável para que você venha, então participe conosco. Sua vida, ela vai mudar completamente. Estamos no jejum de Daniel,
para o recebimento do Espírito Santo, fortalecimento da fé, o Espírito Santo que nos guia, que nos dirige, que ilumina o nosso pensamento para que a gente saiba como agir. Tem pessoas que têm boas ideias, mas não sabem como tomar certas atitudes. E há outras pessoas que passam por tantas lutas e na hora que precisam de forças, não há quem ajude, mas o Espírito Santo é aquele que com certeza lhe sustenta. Para mais informações de como participar do jejum de Daniel, venha estar conosco em uma de nossas reuniões e você saberá como também participar deste propósito. Deus abençoe a sua vida. Você fica aí com essa chamada falando sobre o jejum. Um grande abraço. Hoje é o 7º dia do jejum de Daniel. Acompanhe agora uma mensagem para fortalecer a sua fé. Deus é Deus, mas Ele sofre. Ele é o maior sofredor em todo o universo, nos céus e na terra. É o maior sofredor. Sabe por quê? Porque Ele ama e não é correspondido. Você que ama e não é correspondido a esse amor, você sofre. É ou não é? A gente, quando ama e não é correspondido, barbaridade. Oh, coisa dolorosa. Eu posso falar isso porque na juventude a gente teve muitas experiências de amar e ser desprezado e não ser correspondido. Como era doloroso. Como é doloroso. Eu sei o que você passa, que você que está amando alguém e não é correspondido nesse amor. Eu sei. Eu sei. Eu já passei por isso. Mas Deus passa por isso todo dia, toda hora, todo momento. Desde quando Adão e Eva viraram as costas para Ele. Pensa nisso, minha amiga, meu amigo. Deus sofre, Deus é sofredor. No Salmo 86, Davi diz, Deus é sofredor. Por que Ele é sofredor? Você pensa que Deus está lá numa boa e deixou a gente, lá vão ter aqui embaixo? Não. Ele sofre. E o que a gente pode fazer para atenuar o seu sofrimento? O que a gente pode fazer para que ele venha ter um fôlego de alívio? O que a gente pode fazer para agradá-lo? Não tem nada, nada mais valioso para Deus do que a sua alma. Jejum de Daniel. 21 dias conectado com Deus. Acompanhe outras mensagens no Instagram do Bispo Macedo. @Bispo Macedo.